Olá, povo de Deus, bom dia, boa tarde ou boa noite. Em primeiro lugar, eu quero me desculpar por ontem. Não pudemos gravar devido às chuvas. Eu gosto de usar esse cenário aqui na parte de fora da minha casa, mas a chuva acabou pegando nós no meio da gravação. Mas não tem problema não, nós estamos gravando hoje e sempre com muita alegria e sobretudo com muito prazer. Porque eu venho até aqui na internet usando essa ferramenta maravilhosa chamada YouTube para iniciarmos o nosso programa, o nosso humilde programa Cristo em Família, o povo de Deus. Eu sou Cláudio Fernandes e hoje é quinta-feira. Não, hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2015. E você? Como é que está? Está se sentindo feliz? Pois saibam que Deus quer que estejamos felizes sempre. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para morrer por todos os nossos pecados, com uma única finalidade: a finalidade de sermos felizes. Precisamos evitar o pecado e não ficarmos amontoando pecados, pois isso não é bom, isso não nos traz a felicidade. Precisamos evitar o mal. Precisamos evitar o máximo que pudermos praticar o mal. Olha que maravilha, olha que interessante. O mal não existe se nós não o praticarmos. Se nós não fizermos o mal não existirá. Lá no livro dos Provérbios, no capítulo 6, versículo 16, diz que Deus detesta 6 coisas e uma 7ª ele abomina, que são: 1. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que maquina planos perversos. 5ª coisa que Deus não gosta: pés que correm para a maldade. 6ª coisa: testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, aquilo que ele abomina: aquele ou aquela que semeia discórdia entre irmãos, ou seja, a fofoca. Então, gente, isso está no livro dos Provérbios, no capítulo 6, versículo 16. E é muito bom ler, porque o livro dos Provérbios é um livro que foi escrito para instruir pessoas, para instruir as pessoas a ter um modo de vida com sabedoria. Ouçam com atenção o que está escrito antes de iniciar o livro dos Provérbios. A introdução do livro dos Provérbios na Bíblia da Pastoral. É uma definição, mais ou menos assim, uma definição do que é o livro dos Provérbios. Abre aspas. Agrupando ditos, sentenças e alguns desenvolvimentos maiores, o livro dos Provérbios é um verdadeiro resumo da sabedoria de Israel. Provérbio é uma frase curta, bem construída, que expressa uma verdade adquirida através da experiência e que se impõe pela forma breve e pela agudez das observações. Os provérbios, eles são ensinamentos deduzidos da experiência que o povo tem da vida, e sua finalidade é instruir, esclarecendo situações de perplexidade e fornecendo orientações para a vida humana, assim como as setas de uma estrada. E continua: os provérbios não foram todos escritos por um mesmo autor e não pertencem todos à mesma época. A maioria deles nasceu da experiência popular, que foi depois coletada, burilada e editada por sábios profissionais desde o tempo do rei Salomão, e acabou sendo atribuído ao rei Salomão pela sua fama de sábio. Olha, gente, fecha aspas, é válido lembrar que Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, e está sempre disposto a dar uma nova chance. Numa passagem do Evangelho, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7? Jesus respondeu: não lhe digo 7, mas 70 vezes 7. Ora, o que Jesus quis dizer
a Pedro com esses 70 vezes 7. O que ele quer dizer a nós hoje? Certamente não é uma conta matemática. Certamente. O número 7 naquela época representava a perfeição. O número 7 representava a totalidade, o número perfeito. E Jesus, nesses 70 vezes 7, passou a Pedro e passa a nós hoje que devemos perdoar as faltas que nos é proferida infinitas vezes, ou seja, quantas vezes for preciso. Portanto, devemos perdoar sempre. Olha a oração do Pai Nosso que nós rezamos diariamente. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido. Agora, quando dizemos perdoai as nossas ofensas, nós não estamos estabelecendo um número X. Nós estamos pedindo para que Ele nos perdoe sempre. E estamos dizendo também, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Notem que não existe um número nessa oração, nesse comprometimento que fazemos a Deus. Estamos pedindo para que Ele nos perdoe sempre, mas também nos comprometemos dizendo que iremos perdoar sempre também. Muitas vezes fazemos as nossas orações de uma forma tão automática que nem damos conta do significado delas. Quantos e quantos de nós temos entalado dentro de nós aí o perdão a alguém? E estamos continuamente pedindo para que Deus nos perdoe, não é verdade? Se estamos pedindo para que Ele nos perdoe, devemos também perdoar. E com certeza isso nos fará felizes, pois quem ao menos tenta viver sob os ensinamentos de Jesus, vive feliz. Gente, segunda semana da Quaresma. Como temos falado bastante nisso, Quaresma é tempo de conversão, portanto, tempo de perdão. Estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor, estamos nos preparando para a Semana Santa. Será que estamos nos preparando mesmo? Pense no seu coração. Aqui em Minas, aqui na região que vivemos, são muitas atividades. Eu ainda não vi o programa desse ano, mas serão muitas atividades, uma em cada dia da semana, procissões, etc. É um trabalho muito bonito que o povo realiza, mantendo uma tradição. A tradição de celebrar a Semana Santa. Contando o passo a passo da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É um momento de muita espiritualidade que nos propõe uma reflexão muito grande na vida de nosso Senhor Jesus Cristo e tudo o que Ele fez por nós. Mas é uma festa muito bonita e aqui em Piranga a cidade respira a Semana Santa, pois todas as comunidades, são 51 comunidades aqui na cidade, todas envolvidas simultaneamente. Umas ajudam as outras na produção de todas as celebrações. E a Quaresma é bem isso mesmo. A Quaresma é um momento de espiritualidade onde todo o povo tem um pensamento único, um pensamento uniforme na vida de nosso Senhor. Portanto, nesses 40 dias, Deus permitiu que Jesus fosse tentado pelo inimigo, que Jesus fosse provado. E nós, em nossa vida, também somos provados em todos os nossos pedidos, até para que mostremos a nós mesmos se realmente estamos querendo aquilo que estamos pedindo. E Deus nos diz, através do Eclesiástico, no capítulo 2, versículo de 1 a 6, abre aspas, meu filho, se você se apresenta para servir ao Senhor, prepare-se para a provação. Tenha coração reto, seja constante e não se desvie no tempo da adversidade. Una-se ao Senhor e não se separe, para que no último dia seja exaltado. Aceite tudo o que lhe acontecer e seja paciente nas situações dolorosas, pois o ouro é provado no fogo e as pessoas no forno da humilhação. Confie no Senhor e Ele o ajudará. Seja reto o seu caminho e espere no Senhor. Fecha aspas. Pois então, povo de Deus, é uma instrução muito clara dada pelo Eclesiástico.
evidente que inspirado por Deus, de como devemos agir quando pedimos algo a Deus. Importantíssimo lerem. Notem que nesse contexto, ou seja, entendendo bem o que Deus quer nos dizer, que o imediatismo é algo descartado. O imediatismo é pedir e já querer receber. Com certeza teremos um tempo para aprovação. E transformando isso em fatos, eu vou dar um exemplo aqui dentro da minha casa mesmo. Eu tenho conversado muito com a Adriana, tentando convencê-la a parar de fumar. Foi um custo muito grande, muitas provações, mas graças a Deus ela aceitou tentar. Geralmente as pessoas começam a fumar com menos idade, mas ela não. Curiosamente, a Adriana começou a fumar com 33 anos de idade. Isso foi devido a ter adquirido uma depressão pela morte da mãe há 6 anos. E por ter sido uma coisa recente, esse negócio do vício, eu achei que seria mais fácil. Mas, como eu disse, são muitas provações e está sendo muito difícil. Há pelo menos 1 ano eu venho fazendo um trabalho com ela muito grande, de conscientização, até mesmo porque uma pessoa que já sofreu AVC fica muito próxima de um outro acometimento se isso for estimulado. E o cigarro é um enorme estimulador do AVC. Atualmente ela fuma 4 cigarros por dia. Com a graça de Deus, chegaremos lá. A meta é 0. Vejam como algumas pessoas entendem os seus pedidos a Deus. Eu digo a ela: Adriana, pede para Deus e tal, te proteger, te tirar essa vontade, fazer com que você controle. Mas ela me diz assim: amor, eu estou pedindo, mas é muito difícil. Gente, é bem isso que eu li agora no livro do Eclesiástico. Olha, muitas pessoas pensam que pedindo a Deus ele vai estralar o dedo, um passe de mágica, e a pessoa está livre daquele mal, daquela doença, daquele vício. Deus é todo poderoso, Deus pode tudo. Inclusive isso, se ele quiser ele pode estralar o dedo. Mas a essência dele na nossa vida, a marca registrada de Deus na nossa vida é a liberdade. Isso está no livro do Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14. Desde o princípio, Deus criou o homem e deu a ele o poder das suas próprias decisões. Então Deus vai agir sim na nossa vida, quando se esgotarem todas as possibilidades humanas para que se resolva aquela situação. Deus vai agir sim, quando for humanamente impossível solucionar aquele problema. Então ele percebendo que a pessoa se esforçou ao máximo, que a pessoa deu tudo o que podia e fez tudo o que podia ser feito, então ele coroa aquela pessoa com a bênção, com aquela vitória. No caso do cigarro, que é o que estamos falando aqui agora, a pessoa no momento de fumar, naquele instante, naquele instante que dá vontade de acender o cigarro, tem que pedir para Deus para te ajudar. Fique com a vontade, mas não acenda. Fique com vontade, mas não acenda o cigarro. Se a pessoa fizer isso repetidas vezes, essa vontade passará. Essa vontade passará e outra, ela passará a ser algo controlável. Não é dizer que a vontade desaparecerá, não, mas será um mal que pela força de Deus estará sendo controlado. Gente, eu deixei de fumar há 10 anos, depois do meu 3º AVC. E foi acreditando no Eclesiástico, lendo, que eu consegui. Foi vencendo as provações que consegui deixar o cigarro. Eu deixo bem claro que sem Deus é impossível libertar-se de qualquer mal. Lembram de João 15,5? João 15,5, onde Jesus nos diz: sem mim nada podeis fazer. Gente, nós precisamos acreditar nisso. Vamos passar aqui nesse minutinho aqui por notícias da igreja. Gente, tem uma bomba que vocês vão ficar. Quem não acompanhou, quem não tem acompanhado, vai ficar estarrecido agora. Notícias da Igreja Católica. Vamos dar uma palavrinha aqui sobre o maravilhoso Papa Francisco. Vocês lembram do sínodo dos bispos acontecido em 2014? Aquela reunião com todos os bispos do mundo.
onde, comandados pelo Papa Francisco, foram estabelecidas novas regras para a Igreja Católica. Uma das mais esperadas foi a da comunhão eucarística para divorciados e divorciadas. Lembram disso? Acabou não acontecendo ainda, devido à votação. O Papa tinha um grande apreço por essa liberação já em 2014, mas disse que para o novo encontro, que será realizado em setembro ou outubro de 2015, esse assunto seja finalizado com a liberação. Isso é a vontade do Papa, hein, gente? Uma outra situação muito importante que esse maravilhoso Papa Francisco está trabalhando é que vai causar bastante alvoroço na parte conservadora da Igreja, principalmente da Igreja Católica, é o fim do celibato para os padres. Ouçam, uma das questões mais delicadas nas tradições católicas é a exigência do celibato para os sacerdotes, que precisam abdicar da possibilidade de construir uma família para seguir o ministério. O Papa Francisco, que já admitiu que a exigência do celibato não é um dogma de fé, mas apenas uma tradição da Igreja, voltou a falar no tema essa semana. Durante uma entrevista, o Papa afirmou que o fim do celibato é um assunto para o qual ele tem dedicado parte do seu tempo. Abre aspas. O Papa dizendo, hein, gente? Isso está presente na minha agenda, disse Francisco aos jornalistas. A possibilidade do fim do celibato obrigatório abre inúmeros debates sobre a liturgia católica, pois atualmente os padres ocidentais que se casam tornam-se impedidos de conduzir celebrações religiosas. De acordo com as informações do IG, a punição aos padres que se casam não é aplicada a padres dos países orientais, onde o rito da Igreja Católica permite que o sacerdote continue em sua função caso se case. Em outras oportunidades, Francisco já havia dito que nutre um apreço pelo celibato, porém entende que o tema precisa ser revisto. Afinal, para muitas pessoas, parte dos casos de pedofilia, de homossexualidade, dentro da Igreja Católica, se deve a isso. A Igreja Católica tem padres casados, católicos gregos, católicos cópticas e no rito oriental. Não é um debate sobre um dogma, mas sobre uma regra de vida que eu aprecio muito e que é um dom para a Igreja. Por não ser um dogma de fé, a porta sempre está aberta à discussão, afirmou o Papa durante a viagem de volta a Roma depois da sua visita a Israel. Pois é, gente, esse maravilhoso Papa Francisco sempre inovando. Nesse momento eu convido-os a ouvirem o Evangelho, que hoje é segundo Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Lucas 16, versículos 19 a 31. Ouçamos. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquetes todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E ainda vinham os cachorros e lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No inferno, em meio a tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro a seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque esse fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico,
Manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não acabem também eles vindo para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. Que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Façamos aqui uma breve reflexão para entendermos que essa parábola é uma crítica à sociedade. Essa sociedade classista, onde o rico vive na abundância e no luxo, enquanto o pobre morre na miséria. O problema é o isolamento e o afastamento que o rico vive, mantendo aquele abismo de separação entre o pobre, que o pobre não consegue transpor, não consegue atravessar. Jesus nos ensina que para quebrar esse isolamento, o rico precisa se converter, pois nada o levará a essa conversão se ele não for capaz de abrir o coração para a palavra de Deus, o que o fará voltar-se para o pobre, chegar mais próximo do pobre. Então é isso que a palavra de Deus nos mostra hoje. Muito bem, meu povo de Deus. Finalizando mais um programa, agradecendo muito a Deus por mais essa oportunidade, agradecendo pela chuva de ontem, que atrapalhou a nossa gravação, mas não tem problema nenhum, nós gravamos no dia seguinte, nós estamos gravando na quinta, vou postar hoje à noite, amanhã cedinho, na sexta-feira cedinho já vai estar postado o programa. Eu quero agradecer muito a Deus por mais essa oportunidade, agradecer muito a cada um de vocês e conto com vocês para na próxima quinta-feira, se Deus quiser, estarmos aqui de volta. Portanto, até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. A palavra de hoje ela nos propõe a pensarmos mais na partilha. Portanto, mãos à obra. Fiquem com Deus. Uma coisa, o nosso programa do dia 3 de abril, dia 2 de abril, será quinta-feira santa. Mas não, eu vou postar o programa na sexta-feira, então o programa estará publicado na sexta-feira da Paixão, se Deus quiser. Avisando bem antes, que é para vocês não perderem. Gente, fiquem com Deus.